Castro. Esse que vem agora. Muito bem, programa Atividade chegando para mais uma edição nesta quinta-feira, dia 11 de dezembro de 2025, minha gente. Graças a Deus que esse 2025 está indo embora. Para mim, é um ano muito complicado. No país, na economia, nos negócios. O Banco Central, pagando o que paga para os investidores aí, faz com que gele os segmentos econômicos do país. Porque o sujeito que tem um capital, ele joga, né, na aplicação e para tudo. Não tem negociações imobiliárias, não tem isso, não tem comércio. Entende? Ele gela, ele congela com essas taxas que nós estamos aí vivenciando no país. Então, quem tem um capital, joga lá, tranquilo, ganha lá em torno de 1%, né? Botou 1 milhão, ganha 10 mil. E por aí vai. Onde é que vai pegar essa grana toda? Vai se incomodar? Está comprando imóvel, uma coisa ou outra, ou botando negócio? Pelo contrário, os negócios estão tudo quebrando por aí, né? Ali no Moinhos de Vento está uma vergonha aquilo ali. Só se vê placas de aluguel. Aluguel, aluguel, aluguel. É triste porque as pessoas estabelecem negócios com uma expectativa, né, de agregar algum capital, de empregar, né, taxa de emprego, comércio, enfim, né? Mas está muito difícil. Não há recurso, as pessoas estão descrentes, tristes. O ano de 2025 sacrificou muito aqui no nosso país. Vem, né? Desde as enchentes aqui, tudo, desde o Covid, né? A gente vem sofrendo demais. Mas faz parte dessa vida. Eu digo sempre, né, que a vida é uma gincana, né? Temos que ultrapassar cavaletes, né? Nunca é fácil, nunca é fácil, nunca é fácil. Então, a expectativa é essa. Vivemos um momento, né, de espírito natalino, com esperança de um 2026 melhor, pelo menos melhor. Ano de eleições, que é complicado. Muita gente botando bloco na rua e se candidatando. Mentirosos, com ficha complicada, mas passa na justiça eleitoral, né? Há condições de candidatura, mas examine detidamente seus candidatos, tá bom? Seja lá para a presidência da República, para o Senado, para a Câmara Federal, para os governos de estados, para as assembleias legislativas. Não brinca com a sorte. Senado, tem que examinar detidamente. Porque o grande trunfo do cidadão, da cidadã, do jovem eleitor, é o voto, é o título de eleitor. Né? Esse é a grande arma do cidadão, cidadã do país. Então, se votar errado, é evidente que as coisas continuarão muito erradas. Temos que examinar detidamente, por exemplo, o Congresso. Quem vamos eleger para o Congresso, ou seja, Senado e Câmara dos Deputados. Porque eles não fazem nada. Então. Eles tomam o seu voto e depois fazem lá um castelo entre eles, um conluio entre eles. O Senado, por exemplo, pode evitar uma série de situações do país, mas não exercita. Por quê? Porque tem muita gente com a bunda na cadeira no Senado e na Câmara de Vereadores que tem, lá no Supremo Tribunal Federal, os capa preta lá, estão sentados em cima de 5, 8, 10 processos deles. Ah, tu quer guerra? Ah, tu está entrando contra nós aqui? Tu quer impeachment do magistrado aqui? Então tá. Então eu vou buscar os teus processos. Especialmente Norte e Nordeste. Aqueles usineiros lá, eles têm confusão danada. O pai, o cunhado, o sogro, eles mesmos. É muito ruim. Bom, e não me botam um jato à disposição que eu embarco. Eu me atiro para dentro. Não quero saber. E tomo a grana dos caras que estão comigo, porque sabe como é que é, né? Em Brasília, lá, as grandes bancas, olha, gente, faturam fortunas, porque é um país de muita corrupção, então ele favorece. É um país que tem o DNA da corrupção, da vigarice, né? O que acontece? E esses advogados que estão inseridos, né, nesse contexto, nesse bloco, acabam faturando fortunas. E muita gente na nossa magistratura não respeita a Carta Constitucional, não respeita a moral, uma série de situações. Então o país passa por um momento extremamente crítico. Tristemente, eu digo para os senhores, é o meu sentimento. Jaime Eduardo Machado. O assunto é político ou futebol? Não, primeiro eu falei, o senhor querendo o senhor dar uma emendada, porque senão vamos trocar de lugar. Não, a política está difícil. Não, por isso que eu falo, porque geralmente o programa trata do futebol. Fiz uma pequena abertura, só disse para o senhor o referendo, o que eu lhe disse, eu disse, não, o senhor está totalmente... Fale politicamente embaixo, do futebol. Assina embaixo. Eu acho que
Inclusive, agora, a notícia com relação a Brasília é esse recuo do Gilmar Mendes, que é estratégico, né? Ele havia proposto uma alteração não, ele considerou caduca, através de uma liminar, uma lei de 1950. Quer dizer, se uma lei de 50 é caduca, o Código Penal já caducou também, né? Imagina eu que sou de 40, né? É só essa aí que caducou, só essa. Bom, mas ele recuou em face da óbvia necessidade de ter uma aparência um pouquinho mais moral, porque depois daquele voo do nosso ministro, juntamente com advogados de um processo que deveria julgar, e depois da revelação dos 129 milhões de honorários que seriam pagos à esposa, ou foram pagos, já são pagos mensalmente, a esposa, a dona da empresa, a esposa do ministro Alexandre de Moraes, ele deu um recuo estratégico, porque aquela liminar nada mais era do que uma blindagem para o Supremo. E não se fala mais no tal código de postura sugerido pelo Fachin, porque todos se revoltaram, né? Código de postura por quê? O Supremo não submete a correção nenhuma, ao contrário da Justiça em geral, não se submete ao CNJ, ao contrário do Poder Judiciário em geral, e ele faz as suas próprias regras. Então, se houvesse esse código de ética, ainda assim, a interpretação das normas do código seria o que se chama em direito, doutor Eduardo, interpretação autêntica, ou seja, interpretação por conta daquele que mesmo redigiu. Ele mesmo redige, ele mesmo interpreta. E aquele princípio do in claris cessat interpretatio, né? Aliás, in claris fiat interpretatio, me corrija se eu estou errado, vai se transformar no in claris fiat manipulatio. Manipulatio. Claro, porque é evidente que eles iam interpretar em benefício deles, né? Então a situação em geral é essa com relação à contribuição que eu posso dar após o seu editorial, digamos assim, né? Antes de entrar no futebol. Muito bem. Então tá. Eu digo para vocês que o Grêmio fez bem em escoar o contrato do Mano Menezes, que ganhava R$900 mil por mês, quase 1 milhão, para fazer o que fazia. Para entregar um jogo para o Botafogo, por exemplo, o Grêmio pagava para esse treinador. Ele foi ao Rio de Janeiro, avião, hotel, tudo, né? Enfim, entregou o jogo lá. Ninguém entende até hoje por que ele fez isso. Tem um negócio das bets aí, não sei. Enfim, entregou o jogo. O Grêmio perdeu para o Botafogo, entrou com um time totalmente descaracterizado, etc. 900 mil. O Grêmio passa por uma crise, como a maior parte dos clubes brasileiros, né? Tirando aí Palmeiras, Flamengo, é um salve-se quem puder. Deve, a FIFA se manifestando, não pode registrar atleta, não pode ir, porque está devendo para o fulano, está devendo para o clube e tal. O Grêmio e o Internacional têm sido acionados lá na FIFA por outros clubes porque ambos não pagam negociações que fizeram. E a FIFA veda registro de novos atletas. Tá? Então daí sai correndo e pagam se conseguir empréstimo, algum dinheiro. Agora o Grêmio, que eu tenho uma simpatia absoluta, sou partidário desta gestão liderada pelo Odorico Roman. Sou absolutamente, estou dentro. Só que eu não entendo, se o Grêmio deve tanto, manda um treinador que ganhava R$900 mil por mês para fazer o que fez, e agora vai pagar tipo 1.800, para um outro que não tem não tem um perfil, não tem um currículo que diga, olha, esse treinador não é 2, vale 3 milhões por mês. Porque o treinador não joga, ele bola, esquema tático, tu bota aqui, entra aqui, vê eles na beira do campo, ó. Um troço interessante, né? Então, ganha 2 milhões. Qual é o compromisso que tem um treinador, por exemplo? O próprio atleta. Se ganhar, ganhou, se não ganhar, paciência. Olha o que aconteceu com o Internacional agora. Parece assim, ganhar a Copa do Mundo. E se não fossem os resultados paralelos da última rodada do Campeonato Brasileiro, nem com os 3-0, no 3-1 no Bragantino, não iam subir, não iam subir. Bom, mas enfim, agora o Grêmio então está na expectativa, parece que, segundo informações que estão entrando aqui agora, que são confiáveis, o Luiz Castro aceitou a proposta do Grêmio, que fala-se nessa faixa de 1.800.000, com sua equipe, né? Vai mais um pouco, até parece, porque traz preparador físico, massagista, treinador de goleiro, vem
Se puder trazer a mãe, traz, a tia, vem todo mundo junto. É tudo por conta do clube que nós estamos sendo contratados. É uma rasgação de dinheiro. Numa empresa, não se faz isso. Não faz isso. Agora, num clube de futebol se faz, porque o dinheiro é do clube, é do associado, é do patrocinador. Então, na situação que se encontra o Grêmio e o co-irmão Internacional, devendo muito, acho que o Internacional mais que o Grêmio um pouco, eu não justifico contratar um treinador chamado tipo de medalhão para dar 1.800.000, 2 milhões. Sinceramente, é um sentimento que eu tenho, que eu acho que é muito dinheiro, por mais qualificado que seja o treinador. É muito dinheiro. Jaime Eduardo Machado. Pois olha, eu posso até contribuir aí para conheço um pouquinho a biografia do Luiz Castro. Luiz Castro é um português de 64 anos que começou a sua carreira esportiva no Porto, nas categorias de base, depois foi evoluindo até chegar treinador da categoria de base do Porto. Ele nunca treinou o Porto, a não ser interinamente. E como treinador da categoria de base, a grande virtude que ele demonstrou é provocar uma integração entre os profissionais e a categoria de base, aquela coisa de dar o mesmo sintonia, o mesmo estilo de jogo, quer dizer, o guri sai da base e já sabe como é que... Claro, não sente aquele vácuo que muitas vezes acontece aqui e leva o jogador a se perder completamente, seja pelo estilo de jogo, seja pelo estilo de vida, seja pela melhoria de vida, muitos não conseguem suportar ou se comportar. Bom, em resumo, o pedigree dele lá em Portugal é esse treinador de categorias de base. Até que o Textor do Botafogo, por razões comerciais ou de conhecimento lá, ele trouxe o Luiz Castro para o Botafogo em 2023. E o Luiz Castro com o Botafogo, que começava com a SAF, já com um grupo bastante encorpado, no primeiro turno livrou 11 pontos de diferença do Flamengo e do Palmeiras, que foi uma façanha. Essa foi a consagração dele no Brasil e certamente que foi a razão pela qual o Grêmio foi buscá-lo, aqueles 11 pontos. Só que no meio do contrato ele recebeu um convite do Cristiano Ronaldo, que ele conhecia de Portugal, e eu lembro até que o Textor disse, não, eu também aceitaria um convite do Cristiano Ronaldo. E eles rescindiram o contrato, e ele foi para o time do Cristiano Ronaldo. Só que no time do Cristiano Ronaldo ele durou 5 meses e foi demitido, que era o Al Nassr, se não me engano. Milionário. Depois foi para o Al Ahly, depois de sair isso foi em segundo semestre de 23, ele jogou lá com o Cristiano Ronaldo, não conseguiu nada, perdeu, foi demitido com 5 meses de contrato. Depois no restante, ele foi contratado por outro Al, daqueles Al, sei lá como era o nome, mas um time da Arábia Saudita também. É tipo um cachorro. É um Al daqueles lá. O Al é o artigo definido árabe, como eu conheço o árabe, um Al daquele e tal. Bom, então ele foi para o outro Al, né? E nesse outro Al aconteceu a mesma coisa. Ele está desempregado já há quase 1 ano. E agora o Grêmio se tomou de amores por ele, né? E eu perguntei até para um dirigente o que ele ganhou. Ele ficou bravo comigo. Ele ganhou um sub-20, né, lá com o Porto e nada mais do que isso. Ele não tem mais nenhum título. E o grande mérito dele foi conseguir abrir 11 pontos no primeiro turno com o Botafogo, 11 pontos do Palmeiras ou do Flamengo, que era segundo colocado. E depois, no segundo turno, o Botafogo começou treinador daqui, treinador dali, e acabou não ganhando o campeonato. Então, ele ficou com aquela imagem, assim, de que era um grande treinador. Tomara que seja. A gente não sabe até não digo os valores. Sim, não se sabe oficialmente os valores. valores. Vai ficar sabendo. Agora são 6 que vêm no staff. O que está transpirando aí, que está vazando mais ou menos. Isso aí se falou desde o início. Ele é caro. Agora, eu não estou até dizendo eu não vou dizer que ele não seja um grande treinador, eu posso fazer um grande trabalho no Grêmio. Só acho que é exagerado o valor que ele vai receber no Grêmio, se realmente for contratado, como está se anunciando nas redes sociais, nos grandes órgãos de imprensa, estão dando como certo, que ele aceitou a proposta do Grêmio Porto Alegre. Quem sabe ele pediu 1.800.000 e o Grêmio ofereceu 1.500.000, 1.500.000. Sempre eu acho muito dinheiro. Eu acho que se o patrão dele lá era um sheik das Arábias, quer dizer, agora vai ser o Dorico Roman, o Dorico vai ter que abrir a bolsa para pagá-lo, né? Não, é óbvio que não é um treinador barato. Eu soube hoje de manhã que ele estava fazendo uma espécie de leilão, que havia outros clubes que ele preferia aqui no Brasil que o estavam procurando. Mas isso aí não se confirmou, porque agora à tarde, que eu sei,
é que a redação final do contrato, que foi do empresário dele, foi remetida lá para ele assinar. Mas essa notícia saiu, que está fechado, mas ele realmente não tinha assinado. Mas vamos lá, quer dizer, certamente que se acertaram nas cláusulas e tal. E a minha expectativa é de que ele faça no Grêmio, nesses 2 anos, o que ele fez no primeiro turno do Campeonato Brasileiro com o Botafogo. Quem está dizendo que ele foi contratado e aceitou a oferta do Grêmio é um órgão de divulgação. Não, de fato. Não, eu quis dizer que materialmente ele não tinha assinado, é isso, que foi para lá o contrato online. Fala, Eduardo Donés, o que tu acha? Eu estava ouvindo no rádio que os torcedores não... Está dividida a situação dessa contratação. Tem torcedores que estão argumentando que é um cobrão, que é um medalhão, e outros estão argumentando justamente que não ganhou muita coisa para justificar tudo isso, né? Então, como a gente está só na especulação, tem que esperar as cenas dos próximos capítulos aí para ter certeza das questões. Até porque, como dizia o Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra, né? Talvez seja uma vantagem. Talvez seja, mas quem sabe ele agora, nesse momento, não vai proporcionar os resultados aí que se espera. Né? É o primeiro turno do Brasileirão de 23, é isso que o Grêmio quer dele. Eu acho que, quem sabe. Tudo bem, vamos aguardar os desdobramentos. Temos o Campeonato Brasileiro já em janeiro, já tem o Campeonato Gaúcho, é um atropelo por causa da Copa do Mundo em 2026, né? Então vai ser um corre-corre que só Deus sabe. Bom, vamos adiante falando do Banrisul, que está na hora de atualizar tua rotina. O aplicativo Banrisul chegou com tudo, moderno, fácil de usar e com tua vida financeira num só lugar. Agora ficou simples cuidar do teu dinheiro, sem complicação e na palma da tua mão. Abre a conta direto pelo celular, acompanha saldo, faz transferências, paga contas e muito mais. Tudo com praticidade, segurança e agilidade. O Banrisul pensou em cada detalhe para facilitar a tua vida, seja no dia a dia ou nos momentos mais importantes. E o melhor, está intuitivo, rápido e com visual novo. Baixe agora e confere como ficou, porque moderno mesmo é facilitar a vida. E o Banrisul está contigo nessa evolução. É tecnologia com propósito, feita para quem quer mais tempo, mais controle e tranquilidade. Vamos ver aí a mensagem do Banrisul. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o Banri arrasou, clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul está mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Saudade. Vamos adiante dizendo que agora nós vamos falar sobre quem? Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Seja natural. Beba Sucos Petri. Uva, laranja, água de coco Petri, só coisa boa, né, minha gente? Só sede pede saúde, pede melhor. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Olha aqui, ó, é um suco de laranja, uva e água de coco. Tudo isso é 100% natural, sem adição de água, açúcares, sem conservantes. É o mais vendido, portanto, o mais consumido. Por isso que se diz, só sede pede saúde, pede melhor. E água de coco hidratando seu organismo. É água de coco Petri, na hora do pique do lugar, da academia, né? Na orla, onde você estiver fazendo a sua atividade física, vamos hidratar o organismo com a água de coco Petri. Tudo maravilhoso, 100% delicioso e naturalíssimo, ok? E o Grupo Zafre, como sempre, faz mensagens natalinas, né? É um momento de muita reflexão e o espírito natalino tem que imperar nesse momento, né? E você tem que pegar os seus retrovisores e examinar detidamente o que você fez nesse ano de bom, de mais ou menos, de ruim, o que pode recuperar, etc. E estabelecer uma expectativa de um ano que está chegando, batendo a porta, muito melhor. Ok? Muito bem. Então vamos ver aí essa mensagem muito linda, natalina, espírito natalino do Grupo Zafre.
ser um bom menino. O Grupo Zafra, sempre nos oportunizando, né, esses momentos muito bonitos de reflexão e assistindo, né, uma história, uma mensagem linda, maravilhosa, nesse momento natalino, de virada de ano, de expectativas totalmente inovadoras para o ano que está chegando aí, o 2026. Muito bem, a Algair Engenharia também está aí com o seu Algair Incorporações, né? O empreendimento da Algair Incorporações, que é novo, que é o Vila Portal, um condomínio exclusivo na Vila Conceição, ali na Tristeza, no coração da Zona Sul, são 18 casas. Você vai assistir a beleza, o visual lá do Guaíba, daquela vegetação linda, maravilhosa, verde e infinita, que você nunca vai perder, adquirindo, comprando uma casa com valores extremamente civilizados, baratos demais, diria, ali na Vila Conceição, que é um lingote de ouro da capital gaúcha, na Tristeza, com essas casas maravilhosas, exclusivas da Algair Incorporações. Veja aí. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Tá aí. Beleza pura, né? É um condomínio aqui, ó. Eu acho que com 2,5 milhões se adquire uma casa, porque está muito baixo o valor, um imóvel desse estilo, dessa grandiosidade, com essa localização, minha gente. Vai correndo, são só 18 casas. Vai correndo. Muito bem. Gêmeo Eduardo Machado, falando aí do Supremo Tribunal Federal, não? Não, não querendo fazer piada, mas já fazendo, eu imagino como é que deve estar lá o nosso Barão de Montesquieu. Os senhores sabem todos, foi um francês lá que bolou, idealizou essa teoria dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, que é adotada pelos países democráticos no mundo inteiro, mas que consegue ser desmoralizada aqui no Brasil pelas próprias autoridades, né? Hoje, detalhe, por exemplo, veio a notícia sui generis. O PT, que é um partido político, portanto, é uma associação civil, entrou no Supremo, não, entrou diretamente no ministro Alexandre de Moraes, pedindo para o Alexandre de Moraes determinar que outro poder legislativo casse o mandato da Carla Zambelli, que eles votaram e não cassaram. Nunca tinha visto. Estão atravessando. Não, é a desmoralização da teoria, né? O palco é lá, a Por que Câmara o Federal. Barão fez isso? O Barão fez isso para o rei não ter que julgar, não ter que governar, não ter que executar na guilhotina, mais ou menos parecido com o que faz o Alexandre de Moraes. Não é diferente disso. Quer dizer, são absurdos assim, tão claros, que parece que eles estão demonstrando isso para pessoas que não têm o mínimo de discernimento. Imagina um partido político entra diretamente no ministro, né, que sequer envolve qualquer tipo de processo, isso aí, e determina, pedindo, não sei se ele vai determinar ou não, se determinar é um absurdo, mas pedindo para determinar e sai lá num grande órgão de TV, como se fosse uma grande notícia, o ministro vai determinar que o Congresso haja dessa ou daquela forma. Isso é um absurdo, não tem a menor a justificativa. E a passividade da maioria das pessoas é compreensível, né? Ou porque elas não entendem, ou porque não têm força, ou porque não querem se incomodar. Quer dizer, a situação que nós estamos enfrentando é essa. Esse recuo do Gilmar Mendes agora foi um recuo estratégico, né? Porque ele alegou que a lei estava caduca, mas na realidade ele queria impedir que o povo, e o primeiro artigo da Constituição é todo o poder emana no povo, inclusive o dele, né? Resolveu mudar para quê? Para que esse poder fosse para o Procurador-Geral da República, que sabidamente é alguém que não quer se malquistar com o poder, ele quer estar sempre bem com o poder. Se não fosse assim, não agiria da forma que ele age. Então, indo para o Gonet,
É a mesma coisa que não ia, não vai tomar providência nenhuma e ninguém vai entrar com impeachment. Agora, aquela justificativa de que haviam excesso de pedido de impeachment, é como há um excesso de processo na justiça, né? Qualquer um que se sente lesado entra. Agora, se vão julgar ou se não vão julgar, mas o motivo não era esse. O motivo era uma blindagem. E agora eles teve que recuar, por quê? Porque apareceu o tal código de ética proposto pelo ministro Fachin, em decorrência do voo do Toffoli, que é outro ministro, para São Paulo para assistir uma partida de futebol. Aliás, para Lima. Para assistir a final da Libertadores. Da Libertadores da América, como tinha viajado o Alexandre Moraes, então no avião da FAB, para assistir Corinthians e não sei quem no ano passado, quando ele fez o famoso gesto aquele. Quer dizer, a coisa está meio desregrada, né? Eu lembro que o Juscelino, em 54, começou a viajar para lá e para cá e era uma coisa nova. Então o Juca Chaves, você lembra? Aquele o seresteiro maldito, né? Ele fez um sambinha sobre o Juscelino voando. Só que o Juscelino voando, todo mundo sabia para onde ia. Atualmente a FAB, inclusive, não pode divulgar, porque isso aí é sigilo por 100 anos. Ninguém vai ficar sabendo quem é que viaja no avião. E quando a coisa vaza, como foi ali, ocorre o que está acontecendo. Vocês notaram, inclusive, que nos últimos dias o presidente desapareceu, ninguém comenta, porque alguém vai perguntar para ele o que o senhor acha disso aí tudo. Quer dizer, é uma situação que constrange ao mesmo tempo e revolta, né? Porque são coisas tópicas e todas elas incidem no mesmo ponto. Quer dizer, desmandos do Supremo, né? Desentrosamento entre as relações do Supremo e Congresso, e o Executivo está aqui. Enquanto o Supremo estiver fazendo o que ele quer, está tudo bom. E o nosso Procurador-Geral da República é fiscal da lei, inclusive meu chefe, embora seja aposentado, é uma pessoa que até por temperamento ele não entra em fogueira, né? Não entra em bola dividida. Se caísse com ele esse compromisso de só ele, esse direito, digamos assim, essa prerrogativa de só ele entrar com pedidos de impeachment, acabou o impeachment de ministro, podiam fazer o que quisessem, que não é bem impeachment nunca. É o que eu penso, sei lá. Fala, Eduardo Dornelles. De fato isso é revoltante, né? Porque essas situações não poderiam acontecer de forma alguma, não há nem explicação para isso. Falasse na viagem do ministro Toffoli, no avião, no jatinho particular, esse com o advogado Botelho, que esteve em programas de televisão, em debates sobre política, e também parece que foi advogado do grupo Prerrogativas, que tratava de ações muito ligadas ao progressismo à esquerda. Então, a alegação é de que nada do processo foi tratado naquele voo. E isso tem que ser aceito como verdade absoluta, sendo que ninguém estava no voo e que todas as circunstâncias posteriores ao voo, como o chamamento para si do julgamento dessa questão do ministro Toffoli, a decretação de sigilo absoluto dessas questões, o impedimento de investigação da Polícia Federal, todas as decisões posteriores ao voo geram dúvidas, mas não se pode falar disso. E interessante também que tem um outro voo, né, do ministro Toffoli, que é ligado a um rapaz de codinome de alcunha, Beto Louco, que é ligado a... Beto Louco, que seria ligado ao PCC. Então existe uma outra viagem também que está sendo tratada aí, caiu na boca do povo, do ministro Toffoli também. Em São Paulo hoje, se eu não me engano ontem ou hoje, foi declarada pela Justiça a prescrição de crimes. O Marcola, por exemplo, está sendo libertado, né? Está sendo libertado porque não se pode mais uma ação penal contra ele por conta da prescrição. Ou seja, a justiça é muito célere para algumas pessoas, contra algumas pessoas no Brasil, e muito demorada para outras pessoas. Parece não ser tão cega assim a justiça, né? Parece existir um método. Isso é que nos revolta, né, Silvas? É complicado demais. Confere, Jair? Perfeito. Muito bem.
Aqui, minha gente, chegando aí Natal, Ano Novo, festas, né? Agora, durante todo esse período até o Natal, Ano Novo, muitas festas corporativas, né? Os consultórios, escritórios, enfim, na empresa, nas famílias, nos ambientes sociais. E eu pergunto para vocês têm vinhos, espumantes, champanhes, tudo, delicatessen, tudo, está tudo ok para o veraneio, ou na serra, ou ir para a praia, lá, né? No nosso litoral, ou Santa Catarina, tudo ok? Porque tem que fazer o seu estoque aí, que Vinhos do Mundo Importadora está com preços extraordinários. Isso não dura eternamente. Está subindo o vidro, está subindo o próprio produto, o tributo, o frete, está tudo, né? Tudo encarece. Então, mas Vinhos do Mundo tem descontos de até 50% nos produtos. E outra coisa, abre teu olho quando o preço está lá no assoalho, que pode ser contrabando. Aí é produto bichado, que fica à beira de matas, esperando o caminhão passar, né, o contrabandista, e ficam aí esses produtos como vinhos, espumantes, champanhes, em temperaturas em barracas até 60 graus, minha gente. Um sol em cima, a pleno, e o produto deteriorou, né? E você está fazendo um evento aí, daqui a pouco, da sua empresa ou família, e está dando um vinagre para a turma aí, vai passar vergonha. Então não te encanta com o preço do assoalho, porque é perigoso. Vinhos do Mundo Importadora é uma empresa reta absolutamente, nos seus tributos, e importações absolutamente legais, ok? Muito bem, então olha aqui, ó. Nesse Natal, presenteio com sabor e elegância. Na Vinhos do Mundo, preparamos 10 opções de cestas de presentes incríveis com os melhores vinhos e produtos de delicatessen para surpreender quem você ama. Passe em nossas lojas e escolha o presente perfeito. Por exemplo, Avenida Getúlio Vargas, 1135, Alameda Lípio César, 203, Avenida Cristóvão Colombo, 1493, aprecie com moderação, vedada a venda para menores de 18 anos. E todas as bandeiras de cartões de crédito muito bem aceitas, parcelamentos de pai para filho. Se a compra é um pouco pesada, a Vinhos do Mundo leva até o seu domicílio, seu corporativo, e não custa nada. Então aproveita essa ocasião de preços lá no assoalho de Vinhos do Mundo Importadora, a melhor importadora de vinhos do Brasil, tá ok? E a TAP está aí encantando a todos, né? Os encantos e a gastronomia das terras portuguesas. Você embarca em Porto Alegre, aeroporto Salgado Filho, vai até Lisboa em menos de 11 horas, saindo aqui então do Salgado Filho. Aeronaves de ultíssima geração, comissários extremamente competentes, né? Equipe de comandantes, tudo gente altamente qualificada, profissionais. Então, é a hora de embarcar, fazer um voo direto para a Europa. De lá você fica em Portugal, Europa ou qualquer destino do mundo, pelas próprias aeronaves da TAP, Transportes Aéreos Portugueses. Tarifas civilizadas e aquele atendimento luso a bordo de qualidade que só a TAP Linhas Aéreas possui. Ok? Muito bem. Fala, Jaime. Eu acho que deveria haver, e certamente todos pensam assim, uma legislação especial para o combate às facções criminosas, que agora estão infestando o país inteiro, a partir do Rio de Janeiro e em todos os lugares. E as penas aplicadas às facções criminosas mereceram agora, essa é uma notícia boa, um tratamento especial do Legislativo. Por 64-0, o Senado aprovou um projeto de lei que separa, não inclui a pertencer à facção criminosa no título organização criminosa. Separou. É uma lei para a facção criminosa e outro para as organizações criminosas. Senão, ficar misturada aquela coisa de quem deu o golpe ou tentou o golpe e tal, organização criminosa, facção criminosa, a mesma coisa. Não é. Então, isso é uma notícia boa, porque a facção criminosa se caracteriza, né, o tipo penal é a ocupação de território através de coação, através de violência, enfim, é um tipo específico, né? Não há mais confusão com organização criminosa. A moça do batom, por exemplo, era organização criminosa, facção é outra coisa. Então essa é uma notícia boa, porque as penas, inclusive, são exacerbadas. Elas podem chegar, dependendo das ações, né, no crime de pertencer ou agir como facção criminosa, que são esses elementos que se adonam de determinado território. É preciso que haja um território. Eles assumem o território e naquele território eles praticam crimes de coação, toda sorte de crime, né? Submetem a população à sua vontade, à exploração de toda sorte, né? De modo que pode chegar até 120 anos. Houve uma separação aí, né? Agora ocorre o seguinte,
não é a existência de pena exacerbada que inibe o crime. O que inibe o crime é a certeza da punição. Quer dizer, se não houver certeza da punição, o criminoso vai lá, pode ser de 120 anos. Agora, se ele souber que, embora a pena seja baixa, ele vai ser punido, ele vai pensar 2 vezes. Né? Então, essa é uma notícia auspiciosa, para não dizer que não falamos de flores, né? Só se fica criticando aqui, isso é uma coisa boa. E eu, aliás, não esperava esse resultado, foi 64-0. Porque se sabe que essas facções criminosas, os membros dessas facções, estão infiltrados em todos os setores, todos os poderes, todas as instituições, agentes, etc., seja por coação, seja por ameaça, seja por violência, etc. Eu acho que a partir daqui nós teremos um norte, quer dizer, não é qualquer crime que reúna mais de uma pessoa que, sendo organização criminosa, pode se equiparar da facção. Facção é outra coisa. Quer dizer, pertencer à organização criminosa é uma coisa, pertencer à facção é outra. E o crime, pertencer à facção criminosa, tem um tratamento penal bem mais severo do que a organização criminosa. Acho muito bom isso. Precisa ter um território, então. A base é ter território, né? Ele pode ter uma organização criminosa com locais diferentes e tal, isso outra, como aconteceu agora, quer dizer, esses que foram presos lá no 8 de janeiro, um dos crimes foi organização criminosa. Quer dizer, um presidente, mais o vice, mais o diretor disso, diretor daquilo, organização criminosa. Facção criminosa é a ocupação de um território com fins de coação, de violência, etc, etc, etc. É que nem fazer os cachorros, eles marcam o território. Mas a base, eles têm que ter um território. Quer dizer, então aquilo ali é uma facção por ter território. Estabelece o seu poder. Embora, evidentemente, pode pertencer a vários territórios, mas o essencial, o núcleo do tipo é exercer em determinado território crimes como coação, violência. Eles fazem o loteamento de um ambiente, né? Como acontece nos morros do Rio de Janeiro, né? Eles entram numa comunidade, tomam conta. E outra coisa, facção e milícia. A milícia também está incluída nesse conceito. Aquelas milícias que se formam para guardar, para fazer tem a mesma benefício, entre aspas, mesma caracterização como facção criminosa. E organização criminosa, pertencer à organização criminosa é outra coisa, com penas menores. Muito bem. Muito bem. Olha aqui, minha gente, temos aqui na nossa grade de programação da emissora um programa extraordinário para a família, né? Mãe Sem Culpa. Mãe Sem Culpa. É apresentado pela competente Dani Jacobsen. É um universo da maternidade, sabe? É um programa que encanta a todos. É uma sacada extraordinária esse programa, porque ele dá indicativos, né, para as pessoas que estão lá, uma mamãe que quer engravidar, futura mamãe quer engravidar, não consegue. Então tem dicas com médicos, etc. e tal. Né, a condução da primeira idade, da maternidade, né, de como é que tem que fazer o encaminhamento da garotada, o bebê. Então tem a paternidade também, né, muito importante, com muitos profissionais desse segmento tão importante, né, que é criar, né, o futuro do nosso país, são os bebês, a primeira infância, essa coisa toda, e as melhores informações, então, na condução da saúde e primeiros passos da garotada. Então, aqui na RS Play TV, o 524 Clarinet, mais plataformas. Aos sábados, o programa Mãe Sem Culpa, o universo da maternidade, como eu digo, né, é aos sábados às 10h30, né, quartas às 17h30, e também reprises ao longo da nossa programação, da nossa grade de programação aqui da RS Play TV, o 524 Clarinet, uma emissora de altíssima geração, de altíssima capacidade técnica, né? E mandando uma grade também exemplar com toda a programação que temos aqui na emissora, né? Nos vários segmentos que interessam aquele que assiste à televisão, que quer saber informações, quer saber segmentos importantes de atividades profissionais, sociais, etc. e tal, esportivas, e por aí vai, tá bom? Então o programa está aí. O nosso programa Atividade, sempre das 20 às 21 horas, aqui na RS Play TV, 524 Clarinet, e logo após o nosso programa, sempre o comentário do Alexandre Garcia, extremamente abalizado, lá da terra do Jaime Eduardo Machado. Nossa querida ex-capital do arroz. Ex-capital do arroz. Ex-capital do arroz. Hoje infelizmente. O capital do arroz está lá em Uruguaiana, está lá para aqueles lados. Eu acho que, eu não sei exatamente, não, está ali para o lado do Taim, ali, a coisa por ali agora, né? Então por causa da terras alagadas, né?
Exatamente. Então tá aí, não perca, senhores e senhoras, família, não deixe de assistir o Mãe Sem Culpa, apresentado pela Dani Jacobsen, tá bom? Um programa singular, extremamente importante na condução da família, especialmente da primeira infância, da garotada, do bebê, da maternidade. O universo da maternidade passa por esse programa. Muito bem, vamos adiante então. Fala, Eduardo Dornelles. Eu estava lendo que falando sobre a questão da dosimetria, do projeto de lei da dosimetria, que o senador Espiridião Amin teria dito ontem que não há problema nenhum jurídico em o Senado incluir a anistia pretendida pela direita no projeto de lei da dosimetria. E é interessante que vai ampliar o leque de opções do projeto de lei esse, em que pese também fui lendo nesses dias que o Paulo Capelli para não errar aqui, colunista Paulo Capelli, do Metrópolis, redigiu aqui uma matéria dizendo que o ministro Moraes teria pedido aos interlocutores do ministro Moraes, teriam dito que ele pediu para os parlamentares não darem cara de anistia ao projeto de lei da dosimetria. E o senador Espiridião Amin já não vê problema jurídico nenhum em incluir a anistia no projeto de lei da dosimetria. E isso coloca um pouco mais de gasolina nessa fogueira aí política, porque também dizem por aí que o voto da Câmara do projeto de lei da dosimetria só foi adiante porque emendas parlamentares não foram entregues pelo governo como havia sido prometido. Ou seja, será que é realmente por convicção que os parlamentares estão fazendo ou é o toma lá da cá de novo? Eis a questão. Eis a questão. Complica bastante. Muito bem, Sicredi, minha gente. Na Sicredi, olha só que maravilha, a condução do seu capital, né, com profissionais competentes, executivos, que sabem tudo, né, do segmento das aplicações financeiras, né. Na Sicredi, Origens de investir é mais do que aplicar, é crescer com segurança, propósito e orientação personalizada. Aqui você encontra opções de renda fixa, previdência, fundos e renda variável, com atendimento próximo e especializado. Invista com quem entende seus objetivos e caminha junto com você em cada conquista. A vida é feita de fases, seus investimentos também. Na Sicredi Origens, você sempre tem com quem contar. É verdade, verdadeira. Dá uma olhada. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Ok, vamos adiante ainda falando do grupo de Paulo de Galetos, que encanta com aquele sabor, né? E coisa incrível, né? Olha que um galeto, né? Para nós aqui, gaúchos especialmente, né? Poxa vida, é sensacional. E o grupo de Paulo está invadindo o Brasil, né? Está chegando lá em Brasília, Foz do Iguaçu, está em São Paulo, com muitas casas, muitas lojas, muito bem elaboradas, né? Capacitadas, grandes, e o paulista, né, abraçou o grupo de Paulo, e se encantou-se com o galeto de Paulo, do visionário Paulo Jeremia, que é acompanhado pelo André Jeremia. É um prato delicioso, saboroso, uma barbaridade. O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra onde? No de Paulo. É uma comida saborosa com essência artesanal. São preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona. Pratos saborosos que são uma volta às origens, com aquele toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência de galeta Primo Canto e também o Expresso de Paulo, que oferece para você pratos já, né, estabelecidos, né,
E outros que você pode montar de acordo com o seu apetite, né? Com aquela fome maravilhosa de saborear o melhor galeto do planeta, o galeto de Paolo, do grupo de Paolo de Galetos. Então, nós temos em todo o Rio Grande do Sul, no Paraná e Santa Catarina, temos o galeto de Paolo. Então, te liga e vai-te embora saborear um galeto de Paolo, o mais saboroso do planeta. Ok? Tá aí, então, de Paolo. Jaime Eduardo Machado. Eu vou aproveitar o gancho lá da dosimetria, levantado pelo doutor Eduardo, né? E essa dosimetria é uma palavra, é um juridiquês, é difícil as pessoas saberem. Dosimetria é medir a pena. Quer dizer, se o crime tem 5 anos de reclusão e o outro tem 10, a dosimetria é 15. Por que se chama dosimetria? Porque tem as circunstâncias atenuantes e agravantes e tal, faz a soma e dá o resultado. Com esse projeto agora, a pena do Bolsonaro, o problema é o Bolsonaro, não é a dosimetria, é o Bolsonaro, que era de 27 anos e alguns meses, passaria para 20 anos. E o que é mais sério para quem o teme, não é o meu caso, eu não votei nele, mas também não o temo, né? Ela seria para a liberdade provisória 6 e 10 meses, 6 anos e 10 meses, que é para a progressão do regime, passaria para 2 anos e 4 meses. Vamos convir que vai empatar com a eleição ali, porque depois vão discutir se ele já cumpriu alguma parte ou não cumpriu. Esse é o medo, né? Esse é o temor, o grande problema é esse. Agora, o cerne dessa questão, e o que ficou mais evidente, que é um absurdo jurídico referendado por todos, menos pelo ministro Fux, menos pelo ministro Fux, que foi defenestrado lá da primeira turma para a segunda, né? Ele pediu, mas de qualquer forma ele perdeu o ambiente. Por isso que eu falo em defenestrado, ele não foi mais aceito lá, ficou constrangido e saiu. O cerne da questão é a soma das penas da tentativa de golpe de Estado e da abolição do Estado Democrático de Direito. Tentativa de golpe de Estado o quê? Tentativa de golpe no Estado Democrático de Direito. Abolição não houve, porque o Estado continua aí, estropiado, mas continua. Então, e não foi culpa da movimentação. Eu me preocupei em ouvir uma dezena de juristas procurar no Google, na televisão, inclusive a última foi do Ives Gandra, são tipos penais iguais, quer dizer, a conduta é a mesma. Você não pode pegar uma tentativa e uma consumação e somar a pena da tentativa e da consumação, ou consumou ou tentou. Qualquer leigo entende isso, mas, como eu disse, as pessoas, na maioria, não querem, ficam conformadas, acham que aquilo ali é um argumento de autoridade. Se o ministro disse que é assim, tem que ser assim, né? Mas, fechando o assunto, a grande preocupação não é a dosimetria, a grande preocupação é a anistia. Porque se vier anistia, as coisas vão se complicar. E eles sabem perfeitamente que as coisas vão se complicar. Tanto mais agora que os poderes, como eu disse inicialmente, não estão funcionando adequadamente e o resultado é imprevisível, né? Agora, essa questão da dosimetria, Eduardo, que tu trouxeste, quer dizer, o principal é isso, não pode somar as penas e por isso que as penas vão baixar de todos eles, né? De todos eles. Aquela moça do batom, então, 17 anos, organização, abolição, tentativa, tudo somado. Isso é uma coisa primária. Na primeira aula de direito penal, todo mundo sabe, eu não posso somar as penas, né? Só se forem crimes diferentes. Agora, o mesmo crime, como é que você vai somar? Por definição, aliás, o fato de ser um tentativa e outra consumação da mesma coisa. Então, você pega a pena da tentativa, que é menos, da consumação, que é mais, e soma uma com a outra. Uma coisa ou outra. Agora não houve nada, nem tentativa, muito menos abolição, tanto que o Estado está aí, né? Como eu disse, estropiado, mas está. Estropiado. Fala. Pois é, a gente fica discutindo essa questão do juridiquês, fica discutindo essa questão da política e fica preso nessa situação, mas o que está em jogo mesmo é o nosso bolso. É fora a política, fora a juridiquês. O Brasil está quebrado.
O Brasil foi levantado que tem 40 bilhões de capacidade de investimento. Para um país, isso não é nada. O país, parece que a expectativa é que em 2027 as despesas ordinárias obrigatórias superem as receitas. Isso significa que o Brasil não vai conseguir pagar nem a sua própria máquina em 2027. E 2027 está aí. Daqui a 13 meses será 2027. E o Brasil não vai conseguir pagar a conta do supermercado, a conta de luz da sua casa. O Brasil completamente quebrou. E isso acontece porque houve um teste do limite da capacidade de arrecadação e o Brasil bateu recordes e mais recordes e mais recordes de arrecadação, mas não consegue reinvestir adequadamente isso por causa da corrupção, por causa dos desvios, dos escândalos e a população cada vez mais complicada. Com isso, com essa gastança do governo, com tudo isso que se falou aqui, o Copom ontem manteve em 15% a taxa Selic, pela quarta ou quinta reunião consecutiva. É o maior patamar da taxa Selic, da taxa básica de juros, em 20 anos. Isso para frear a inflação causada pelo próprio governo, pela própria situação governamental que não fecha a torneira do gasto. Isso, pessoal, faz com que o nosso bolso sofra, os investimentos saiam do país. No mercado imobiliário, que é mais a minha área, é completamente destruidor. Por quê? As construtoras param de construir, os imóveis não são vendidos, a taxa de juros para financiar um imóvel está proibitiva, Silvas. Está proibitiva. Então, a classe média, que é a maior fomentadora de tudo, principalmente do mercado, também do mercado imobiliário, ela sofre demais com essa situação. Então, o que eu gostaria de dizer aqui é que você que está em casa pensando em como sair dessa situação, precisa olhar mais para o seu bolso, mais para os seus investimentos e menos para a política e menos para o juridiquês, porque isso não vai fazer a sua vida melhorar. O que vai fazer a sua vida melhorar é tratar adequadamente aquilo que você já ganhou na vida. O resto deixa que os caciques façam, porque no Brasil já não tem mais solução isso aí. Muito bem. Aí, as nossas avaliações. Gêmeo, temos aí Eu minuto. Eu me lembro que a primeira entrevista do Haddad, ele disse que tinha estudado um mês de economia, né? É o nosso ministro da Economia. Exatamente. Né? Talvez isso aí explique, em parte, o que o Eduardo falou. Né? É revoltante, né? É revoltante. Eu acho que... E o Silvas falou, as coisas quebrando e o consumo caindo. É óbvio, porque ao invés do dinheiro estar na mão do povo, que é quem faz, que é a locomotiva da economia, a engrenagem. O governo continua com essa história de PAC, com essa história de que o próprio governo tem que ser o fomentador da economia. O governo não é um paquiderme, é algo que se move lentamente, quando quer, né? Move rápido quando quer também, mas sempre a desfavor do consumidor, a desfavor do contribuinte. Interessante aquela frase, me tomam à força o que é meu e me chamam de contribuinte, né? Pois é, isso acontece, só que o que está acontecendo é que o dinheiro está saindo do mercado. Aliás, a palavra paquiderme deriva de PAC, né? É isso? É a pele do PAC. É verdade. Então tá, vamos embora então. O que é que temos aí de tempo aí? 2 minutos para o fechamento aí, tá, Gêmeo? Olha, Mais eu acho que nós temos expectativa agora. agora. O ano que vem vai ser movimentado, né? O próximo ano, porque a campanha política já começou há muito tempo. Eu acho que a campanha política começou, a campanha eleitoral, né? Começou no primeiro dia do governo do presidente Lula. Sim. E vai se exacerbar, vai se agravar. Ele não saiu agora, do palanque, né?
Novos, hein? O Lula não saiu do palanque. Não saiu do palanque, né? E o outro também está ali de linha na água, né? Embora preso, né? De modo que eu acho que quem está amoitado, essa é a expressão, eu aprendi na rua isso aí, lá no tempo de moleque, quem está amoitado é o Tarcísio. Eu acho que é o mais vivo deles, porque ele deu apoio, inclusive, para o Flávio, né? Todo mundo se arvorou, o PL todo ficou contra o Flávio, e ele, não, eu apoio. O Tarcísio é inteligente, ele não ia Mas, mostrar um para desgosto não perder ali. o apoio Claro, do eleitorado Bolsonaro. Claro. Né? Eu Ele acho agiu que, corretamente. eu acho que esse aí é o mais esperto deles, e desse aí que eles temem. Muito bem. Eu acho que ele tava com ódio no coração ao dizer que estava apoiando o Flávio Bolsonaro. Mas isso aí é esperteza. Muito bem, minha gente, olha aqui, ó. Das 20 às 21, o nosso programa Atividade, segundas às quintas-feiras, tá bom? E logo após o programa Atividade, 21 horas, o comentário imperdível do Alexandre Garcia, tá bom? Nós estamos indo embora e em seguida voltamos com o nosso programa Atividade. Aí, na segunda-feira estamos aí com o programa Atividade, sempre se encaminhando para os seus 33 anos ininterruptos de levar um programa sério, né, com representatividade das pessoas que frequentam o programa, nossos comentaristas, etc. e tal, dos nossos anunciantes, etc. e tal, e sempre aí agradecendo a confiança do telespectador, sintonizando sempre as emissoras por quais passamos, né, que 3 décadas é alguma coisa, 33 anos não é pouca coisa para um programa independente, tá bom, minha gente? Uma boa noite e até segunda-feira.